Olá pessoal, a aula de hoje eu vou falar sobre linhas de transmissão e componentes simétricas. A ideia então é mostrar para vocês como é a representação das linhas de transmissão em componentes simétricas, considerando linhas de transmissão em 4 situações distintas. Eu gostaria de ressaltar que normalmente as linhas de transmissão são equilibradas e possuem mútuas, então as impedâncias próprias da linha são iguais em todas as fases, as mútuas entre fases são iguais, então o acoplamento entre as fases A e B, B e C e A são iguais. No entanto, nessa apresentação aqui eu vou apresentar, em primeiro lugar, o caso mais simples, que é o caso de linhas de transmissão equilibradas e sem mútuas, esse primeiro caso aqui. Depois disso, eu vou mostrar linhas de transmissão equilibradas e com mútuas. Então, esse aqui é o primeiro caso, esse aqui é o segundo caso. Depois vou mostrar linhas desequilibradas e sem mútuas. E, por último, linhas desequilibradas com mútuas também desequilibradas. Então, a gente vai abordar essas 4 linhas de transmissão na aula de hoje. Então, vamos começar aqui com linhas de transmissão e a representação em componentes de fase, como a gente já viu no início do curso. Então, tem uma linha de transmissão. Essa linha de transmissão está entre o terminal local e o terminal remoto. No terminal local eu tenho as fases A, B e C. No terminal remoto, para diferenciar do terminal local, eu chamei de A', B' e C'. Essa linha tem comprimento L, impedância própria por fase ZAA, ZBB, ZCC. Eu tenho acoplamento mútuo entre as fases ZAB, ZBC e ZCA. E eu posso escrever a queda de tensão na linha, que eu chamei aqui de VA', em função das impedâncias próprias de cada uma das fases e dos acoplamentos mútuos. Então eu vou ter uma queda de tensão na fase A da linha devido à impedância própria e à corrente que circula por ela, mas eu também vou ter uma queda devido às correntes que circulam nas linhas vizinhas, porque eu tenho aqui 2 acoplamentos mútuos, um da fase A com a fase B e um da fase A com a fase C. O mesmo vale para as demais fases da linha de transmissão, fase B e fase C. Lembrando só que a impedância que eu tenho por fase descrita aqui está em ohms por quilômetro, então para eu obter o valor total da impedância, eu preciso multiplicar pelo comprimento da linha, e é por isso que aparece esse termo L aqui, multiplicando cada uma das expressões. Tudo bem? Bom, vamos continuar. Em componentes simétricas, eu posso obter, a partir da matriz de transformação, então, uma relação entre as quedas de tensão na linha em componentes de fase e as quedas de tensão na linha em componentes simétricas, e essa relação se dá pela matriz de transformação. Então, eu posso escrever que o vetor que descreve as quedas de tensão na linha, ele é igual ao produto da matriz de transformação T pelo vetor que descreve as quedas de tensão na linha em componentes de sequência. O mesmo vale para as correntes. Eu posso transformar as correntes, ou pelo menos posso relacionar as correntes de fase, ou meu vetor de correntes de fase, ao vetor de correntes em componentes simétricas pela matriz de transformação T. Essa matriz aqui que vocês já conhecem.
Então, matricialmente, a equação da queda de tensão na linha vai relacionar esse vetor de correntes aqui, aliás, de tensões aqui, com esse vetor de correntes aqui, por meio da matriz de impedâncias da linha. Tudo bem? Lembrando que essa matriz de impedâncias, na verdade, ela vem dessa análise que fizemos aqui, né, a queda de tensão por fase, lembrando sempre que eu tenho que multiplicar pelo comprimento total da linha para obter os valores aqui em ohms das grandezas de interesse, né? Então, naquele caso da equação matricial, eu estou usando as grandezas aqui já diretamente em ohms. Eu poderia simplesmente fazer isso aqui em ohms por quilômetro, dá no mesmo, porque o L multiplica todos os elementos dessa matriz. Passando agora para o próximo slide. Então eu vou substituir as equações de tensão e corrente, que são as equações 1 e 2, na equação que relaciona a tensão e corrente por meio da impedância, né? Vamos lembrar aqui no slide anterior, essa aqui é a equação das tensões, é a equação 1, essa aqui é a equação das correntes, é a equação 2, e eu vou substituir, né, essa parcela que representa então a equação em componentes simétricas, essa parcela que representa a equação das correntes em componentes simétricas, na equação da queda de tensão na linha, de modo então a obter essa equação aqui. Então isso aqui é o meu VABC, né? Isso aqui era o ABC das tensões, ou seja, a queda de tensão em componentes de fase. E isso aqui era também a queda de tensões, as correntes em componentes de fase. Ou seja, não mudou nada, simplesmente eu estou escrevendo a equação 3 de outra maneira, né? Agora, se eu multiplicar ambos os lados dessa equação nova pela inversa da matriz de transformação, aí sim eu posso simplesmente, aqui vai ficar a matriz de identidade, né? Porque a inversa da matriz por ela mesma é a matriz de identidade. Aí eu vou ter uma relação entre V0, 1, 2, que já são as tensões em componentes simétricas. Eu vou ter as correntes em componentes simétricas, que é o I0, 1, 2. E aí eu vou ter então uma matriz 3 por 3 aqui, né? Essa matriz é 3 por 3, que a gente pode chamar de Z0, 1, 2. Né? Sendo que o I é um vetor, eu posso fazer a multiplicação T-1Z, T, antes de multiplicar isso por I0, 1, 2. Né? Eu deveria fazer, obviamente, primeiro a multiplicação de Z por T, e depois o resultado dessa multiplicação multiplicar por T a menos 1. E o Z02, então, vai ser T a menos 1, que é esse primeiro termo aqui, né? Que multiplica a matriz Z em componentes de fase. Isso aqui é o meu tal do ZABC. E essa aqui é a matriz T, que é a matriz de transformação. Ou seja, para qualquer linha de transmissão, se eu quiser obter a matriz de impedâncias em componentes simétricas, o que eu vou fazer é essa operação matemática, né? T menos 1 vezes Z, onde Z é a matriz de impedâncias da linha em componentes de fase, multiplicado pela matriz T. Tudo bem? Então, vamos passar para o próximo slide. Então, no caso de linha equilibrada e sem mútuas, nós temos as impedâncias próprias, ZAA, ZBB e ZCC, iguais a uma impedância ZP, porque a linha é equilibrada, então tenho três impedâncias próprias exatamente iguais. E as impedâncias mútuas ZAB, ZBC e ZCA são nulas, porque a linha não tem mútuas. Tudo bem? Bom,
Então, se eu for escrever aquele sistema, né, do Ta-1 que multiplica ZABC que multiplica T, a matriz ZABC ficou bastante simples, porque ela vale ZP 0, 0, 0, ZP 0, 0, 0, ZP, né? E essa multiplicação matricial vai ficar Ta-1 que multiplica o resultado da multiplicação da matriz de impedâncias da linha pela matriz de transformação. O resultado dessa multiplicação aqui vai ser uma matriz 3 por 3 também. Então aqui vai ser, né, eu multiplico linha e coluna. Então ZP vezes ZP00 vezes 111, isso aqui vai dar ZP. 0 ZP0 vezes 111. Aliás, aqui é melhor colocar o ZP em evidência, porque o que me sobra é uma matriz de identidade. E aí eu faço a matriz de identidade vezes a matriz T, e dá a própria matriz T. E aí eu faço a matriz T vezes a matriz T a menos 1, e dá a matriz de identidade, né? E eu coloco o ZP em evidência aqui. Então, procedendo dessa maneira, eu coloco o ZP em evidência. Vai me sobrar primeiro a matriz identidade. Então, ZP vezes a matriz identidade e dá a matriz de impedância, que multiplica a matriz T. E o resultado de tudo isso daqui, eu vou multiplicar por Ta-1. E isso aqui dá a própria matriz T. E como o ZP é simplesmente um número complexo multiplicando tudo isso daqui, não importa a ordem da multiplicação de ZP. Então fica ZP aqui, que multiplica T elevado a menos 1, que multiplica T. E isso aqui vai dar o ZP vezes a matriz identidade. Isso aqui, portanto, vai ser igual a isso aqui da própria matriz original, que vai ser ZP 0, 0, 0, ZP 0, 0, 0, ZP. Isso aqui é a matriz Z012 em componentes simétricas, né? Portanto, esse cara aqui é a impedância de sequência 0. Esse cara aqui é a impedância de sequência positiva. E esse cara aqui é a impedância de sequência negativa. Então, uma linha equilibrada e sem mútuas possui elementos apenas na diagonal principal. Os três elementos são iguais, ou seja, as três componentes de sequência de corrente enxergam a mesma impedância no circuito de sequência 0, no circuito de sequência positiva e no circuito de sequência negativa.
E não existem elementos fora da diagonal principal, ou seja, os 3 circuitos sequenciais, eles são ainda independentes, né? Então, uma linha de transmissão seria representada por ZP no circuito de sequência 0, ZP no circuito de sequência positiva, e o mesmo ZP no circuito de sequência negativa. Tá? Tudo bem? Então vamos passar para o próximo slide. Então agora nós vamos ver linha equilibrada com mútuas, né? Então nesse caso eu tenho ZAA igual a ZBB igual a ZCC igual a Z próprio e ZAB igual a ZBC igual a ZCA igual a ZM. Então a linha tem mútuas, porém ela é equilibrada. Então eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz para a linha equilibrada sem mútuas. Na verdade eu tenho que fazer isso para todos os tipos de linha, mas na linha equilibrada sem mútuas e na linha equilibrada com mútuas aparecem resultados interessantes, né? Então aqui eu tenho que fazer T-1, que multiplica ZABC, que multiplica T, né? Essa é a minha matriz Z012. E eu vou fazer primeiro essa multiplicação aqui, ó. Então vamos lá. Eu vou ter ZP, ZM, 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 ZP, ZM, ZM, ZM e ZP. Essa é a minha matriz de impedâncias em componentes de fase, que multiplica a matriz de transformação T, que é 1 alfa ao quadrado alfa, 1 alfa ao quadrado. Né? Então a multiplicação matricial é linha por coluna. Né? Então vamos começar aqui. O que eu vou ter vai ser, vamos lá, a primeira linha, a primeira coluna. Então vai aparecer aqui ZP mais 2 vezes ZM. Segunda linha, primeira coluna, de novo, ZP mais 2ZM. Terceira linha, primeira coluna, ZP mais 2 vezes ZM. Vamos agora para a primeira linha, segunda coluna. E aí eu posso colocar o ZM em evidência. Então vai aparecer ZP mais ZM, que multiplica alfa quadrado mais alfa. Segunda linha, segunda coluna. Aqui vai aparecer um alfa ao quadrado ZP mais um ZM, que eu posso colocar em evidência também. E vai aparecer aqui 1 mais alfa. Terceira linha, segunda coluna. Agora vai ser alfa aqui. Então alfa vezes ZP mais ZM 1 mais alfa ao quadrado. E aí eu vou fazer, vamos só separar aqui para não ficar confuso, a terceira
coluna dessa matriz, que é resultado da multiplicação da matriz de impedâncias em componentes de fase pela matriz de transformação T, aqui vai sobrar ZP mais ZM, que multiplica alfa mais alfa ao quadrado. Então, ela é exatamente igual ao elemento que está na linha 1, coluna 2. Aqui vai ser alfa ZP mais Zm, que multiplica 1 mais alfa ao quadrado. Então, isso aqui é igual ao elemento da coluna 2, linha 3. E aqui isso aqui é alfa ao quadrado, Zp mais Zm, que multiplica 1 mais alfa. Tá? Isso aqui é igual ao elemento 2, 2 dessa matriz. Tá? Tudo bem? Então, eu vou pegar essa matriz aqui, que eu vou carinhosamente chamar isso aqui de Z'. E o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso fazer o seguinte. T a menos 1, que é 1/3 de 1, 1, 1, 1 alfa, alfa ao quadrado, 1 alfa ao quadrado, alfa, e multiplicar isso aí pela matriz Z'. Percebam que o negócio começa a ficar grande aqui. Então eu vou fazer os elementos da diagonal principal e os 3 elementos superiores, né, que estão acima da diagonal principal. Então, o elemento 1 fica fácil, né? Lembrando sempre que eu tenho que colocar 1/3 aqui, que eu tinha esquecido. Então fica 1/3 aqui. O elemento linha 1, coluna 1, basta somar a primeira coluna da matriz. Então vai aparecer 3 vezes Zp mais 2 vezes Zm, né? Eu vou até poder cortar esse 3 aqui com o 3 aqui de baixo. Então vai aparecer no final das contas Zp mais 2Zm. O elemento da linha 2, aliás, da coluna 2, linha 1, né? Então eu preciso somar esses 3 caras aqui. Então eu ponho Zp em evidência. E vai sobrar 1 mais alfa ao quadrado mais alfa. E o Zm vai ficar um pouquinho mais complicadinho aqui, que vai multiplicar. Vou até colocar uma chave aqui, para lembrar que isso aqui é o elemento 1, 2 da matriz resultante. Então, Zm vai ficar alfa ao quadrado mais alfa, mais 1 mais alfa, mais 1 mais alfa ao quadrado. Tudo bem? Então, isso aqui vale zero, porque 1 mais alfa ao quadrado mais alfa é igual a zero. E esse elemento aqui também vale zero. Vai aparecer o quê? 2 alfa ao quadrado, 2 alfa e 2. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 1 mais alfa ao quadrado, que também é igual a zero. Ou seja, o elemento linha 1, coluna 2 é nulo. Vou fechar a chave aqui. O elemento linha 2, coluna 2 vai ficar
ZP que multiplica 1 mais ZP vezes alfa ao quadrado mais ZP vezes alfa ao quadrado vezes alfa. Ou seja, o ZP vai aparecer 1, alfa ao quadrado mais alfa. Isso aqui é igual a alfa ao cubo, que é igual a 1. Isso aqui também, alfa ao cubo, isso aqui também é igual a 1. E sobra o Zm, mais Zm, que multiplica alfa ao quadrado mais alfa mais alfa mais alfa ao quadrado mais alfa ao quadrado mais alfa à quarta. Isso aqui é a minha coluna 2, né? Não vai caber aqui inteiro nesse slide. Então, isso aqui é a minha coluna 1. Isso aqui é a minha coluna 2. Né? Essa matriz aqui tem 3 linhas e 3 colunas. Né? Mesmo vale para cá. Vamos colocar a linha aqui para a gente não se confundir. Então aqui é linha 1, linha 2, linha 3. Vou ter que colocar um círculo vermelho em volta, para ninguém achar que eu estou multiplicando coisas aqui. Linha 1, linha 2, linha 3, coluna 1, coluna 2. Bom, voltando aqui ao Zm, o que vai aparecer? Vai aparecer 3 alfa ao quadrado, né? Isso aqui é 3 alfa ao quadrado. Alfa elevado à quarta, isso aqui é igual a alfa vezes alfa ao cubo, e alfa ao cubo é igual a 1. Então, alfa à quarta é igual a alfa. Então, alfa mais alfa mais alfa, isso aqui dá mais, isso aqui dá 3 alfa. Então, 3 alfa ao quadrado mais 3 alfa, isso aqui, a soma dos dois aqui é igual a menos 3. Né? Porque 1 mais alfa ao quadrado é igual a 1. Então, alfa mais alfa ao quadrado é igual a menos 1. Aliás, 1 mais alfa ao quadrado é igual a 0. Então, alfa ao quadrado mais alfa é igual a menos 1. Multipliquei por 3. Isso aqui é igual a menos 3. Olha que coisa curiosa. No ZP aparece, né, se eu pegar isso daqui tudo, é ZP vezes 3. Se eu pegar tudo isso aqui dá menos Zm vezes 3. Olha que legal. Então, olha aqui. Na posição 0, 0, desculpa, na posição 1, 1, linha 1, coluna 1, eu tenho 3 vezes Zp mais 2Em. Na posição linha 1, coluna 2, vale 0. Na posição linha 2, coluna 2, vale 3 vezes Zp menos Em. Tá? E se eu continuar esse cálculo aqui, vocês vão perceber que aqui aparece 0, aqui aparece 0. Na coluna 3, linhas 1 e 2, aparece 0. E na linha 3 aparece 3 vezes
ZP menos EM. Tá? Então, deixa eu consolidar isso no próximo slide, né, o resultado dessa multiplicação. Deixa eu só incluir um slide a mais aqui, eu não tinha previsto isso. Então, o que vai acontecer? A matriz Z012, como resultado dessa manipulação matricial, vai aparecer um terço aqui, 3 vezes ZP mais 2 vezes ZM, 0, 0, 0, 0. Aqui vai aparecer 3 vezes ZP menos ZM, 0, 0, 3 vezes ZP menos ZM. E aí eu posso cortar o 3 aqui de todo mundo, porque um terço multiplica a matriz toda. E vocês já viram isso, né? Quer dizer, o Z0 da linha, nesse caso aqui, é ZP mais 2 vezes EM, e o Z1 vai ser igual a ZP menos ZM. Tá? Quando é que vocês viram isso? Logo no início do curso, eu mostrei para vocês que uma linha equilibrada com mútuas, ao ser percorrida por corrente de sequência zero, o que cada fase enxergava como impedância equivalente? ZP mais 2EM. Se eu pegasse essa mesma linha e percorresse com correntes de sequência positiva ou de sequência negativa, o que eu enxergava no final das... O que cada corrente enxergava como impedância no final das contas? ZP menos EM. Tá? Então, isso aqui vocês já viram no início do curso, já viram na aula que o professor Silvio deu sobre curto-circuito. Eu falei um pouco na minha aula também, né? Mas a origem matemática, da prova matemática disso, vem dessa manipulação matricial que eu fiz. Né? Portanto, o circuito de sequência zero vai ficar... Aqui eu vou ter 0, 0 linha, aqui vai ser ZP mais 2 vezes ZM. Esse aqui é o circuito de sequência zero. O circuito de sequência positiva vai ficar ZP menos ZM. Então, 1 linha. Esse aqui é o circuito de sequência positiva. E, por último, o circuito de sequência negativa, que também vai ser ZP menos ZM. Não faz sentido a linha de transmissão se comportar de forma diferente, seja sendo ela equilibrada, se você injeta ABC ou ACB. Né? Se a linha é equilibrada, não importa se você injeta sequência positiva ou sequência negativa, a impedância vista por essa sequência tem que ser a mesma. Né? A linha, afinal de contas, é equilibrada. Bom, faltam 2 tipos de linha ainda. A linha desequilibrada sem mútuas e a linha desequilibrada com mútuas. Né? Ou seja, a operação matricial não é tão simplificada assim, ela vai só piorar à medida que a linha se torna desequilibrada. Então vamos passar para o próximo slide agora. Para o caso de linha desequilibrada sem mútuas, eu vou ter as impedâncias próprias, ZAA, diferente de ZBB, diferente de ZCC. São 3 impedâncias diferentes. E eu não tenho mútuas, né? Então, ZAB, ZBC e ZCA são nulas. As 3 impedâncias são nulas. E aí eu preciso fazer exatamente o mesmo procedimento matemático que eu fiz. Então eu tenho que fazer o produto
da inversa da matriz T pelo resultado do produto da matriz ZABC pela matriz de transformação T. Certo? Então vamos fazer essa primeira parte aqui, né, que nos slides anteriores eu chamei de Z'. Então Z' vai ser igual ao produto da matriz ZAA, 0, 0, 0, ZBB, 0, 0, 0, CC, e multiplicando isso daqui pela matriz T, né? Essa operação de multiplicação eu vou ter como resultado uma matriz onde eu tenho ZA, ZB, ZC, ZA alfa ao quadrado, ZB alfa, ZC, ZA alfa ZB alfa ao quadrado, ZC. E agora eu preciso pegar a matriz Z' e multiplicar por T-1. Então, T-1 que multiplica Z' vai ser igual. Vou tentar escrever isso aqui, separando bem aqui linha e coluna. Vou deixar um pouquinho mais de espaço. Isso aqui vai dar ZA mais, vou colocar completo que eu não coloquei, ZAA, ZBB, ZCC, ZAA, ZBB, ZCC, ZAA, ZBB, ZCC. Então aqui vai ficar ZAA mais ZBB mais ZCC. E isso daqui eu vou chamar de Z00, só porque ele está na posição que corresponde à sequência 0, tá? Se vocês calcularem isso aqui, vocês vão perceber que na diagonal principal vai aparecer Z00 aqui também. E vai aparecer Z00 aqui também. Aí você fala, poxa, mas espera aí, a impedância de sequência 0 está aparecendo na sequência positiva, na sequência negativa, né? Imaginando que a linha 1 e coluna 1 se refere à sequência 0, linha 2 e coluna 2 se refere à sequência positiva, e linha 3 e coluna 3 sequência negativa. Mas não é isso que está dizendo isso daqui, tá? Só está dizendo que os elementos da diagonal principal são iguais. Sejam eles, nesse caso aqui, são iguais, né? Sejam eles representando o que seria uma espécie de impedância própria dos circuitos sequenciais. Então, nos três circuitos eu tenho Z00.
Mas aqui acontece uma coisa interessante. Na hora que você possui três impedâncias de linha distintas, mesmo que seja só na diagonal principal, eu vou ter elementos fora da diagonal principal que não são zero. Né? Então aqui o elemento 1, 2 vai aparecer, vou fazer um pouquinho menor, vai aparecer um ZAA mais alfa ao quadrado ZBB mais alfa ZCC, tá? E esse elemento também vou dar um nome para simplificar. Esse cara aqui eu vou chamar de Z01. E curiosamente, o Z01 aparece aqui, Z01, e aparece também aqui, Z01. Ou seja, ele aparece na linha 3, coluna 1 e na linha 2, coluna 3. Ou seja, a matriz não é simétrica. Vamos escrever o terceiro termo, que seria ZAA. Eu peço depois, quem tiver curiosidade, de fazer o procedimento. Ele é demorado, né, porque é uma manipulação matricial simbólica, não é numérica, né? Então isso aqui demora um certo tempo para fazer, mas demonstra para vocês aí aonde aparece cada um dos elementos. Então aqui é alfa ZBB, alfa ao quadrado ZCC, tá? E aí eu vou chamar esse elemento de... Peraí, deixa eu usar uma outra cor. De Z02. E ele vem aparecer aqui, ó, Z02, na linha 3, coluna 2, e na linha 2, coluna 1, Z02. O que significa isso? Na verdade, essa matriz acaba representando, né, uma matriz de impedâncias em componentes simétricas de uma linha de transmissão desequilibrada sem mútuas e, portanto, matematicamente você pode perceber que aparecem mútuas que não são iguais na ida e na volta, ou seja, a mútua entre o circuito de sequência 0, Z01, e o circuito de sequência positiva e a mútua do circuito de sequência positiva com o de sequência 0 são diferentes. Uma vale Z01 e a outra vale Z02. Né? Ou seja, como se eu tivesse um acoplamento mútuo, no caso, por exemplo, um transformador, onde no momento que você impõe tensão de lado do transformador, sai uma relação de transformação para o outro lado. E na hora que você impõe a tensão do outro lado, sai uma outra relação de transformação para o primeiro lado. Não faz muito sentido isso. Aqui só mostra que uma linha desequilibrada vai produzir mútuas entre sequências que inclusive são diferentes de uma sequência para outra. Ou seja, trabalhar em componentes simétricas, quando você tem linhas desequilibradas, não vale a pena. Né? Você vai simplesmente complicar o seu problema. Tá? Porque se a linha não tem mútuas, mesmo sendo desequilibrada, você pode transformar o seu circuito trifásico em três circuitos independentes. Né? Afinal de contas, não existem mútuas. Né? No caso de se você tentar trabalhar isso aqui em componentes simétricas, essas mútuas vão aparecer, complicando um pouco o meio de campo aí. Tá? Indo para o último slide, que são as linhas desequilibradas com mútuas, né? O que vai acontecer aqui? Aqui a situação se complica ainda mais. E definitivamente não vale a pena utilizar
componentes simétricas para representar essas linhas. Tá? Já não vale no caso anterior, que é linha desequilibrada sem mútuas. Com mútuas a situação se complica ainda mais. É um exercício matemático que tem saída, obviamente, né? Você vai ficar com expressões enormes em cada um dos elementos, dos 9 elementos da matriz resultante em componentes simétricas. A matriz inteira vai ter elementos distintos, né? Mostrando que existem acoplamentos mútuos entre as sequências que são distintos de sequência para sequência, e entre sequências também são distintos, né? E isso demonstra, essencialmente, que na verdade a matemática mostra que, nesse caso, que a linha é desequilibrada, né? E não vale a pena utilizar, então, componentes simétricas para representar essas linhas. É isso, pessoal.